no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Capítulo de número 4, nós vamos falar sobre a tentação que Jesus acabou tendo que passar. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Acredito que grande parte dos irmãos conheçam esta passagem, já tenham ouvido mensagens baseadas nessa narrativa bíblica. E eu peço que Deus nos dê graça para que a sua palavra ilumine nosso entendimento nessa noite. O versículo 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos orar. Pai bendito, cheio de majestade e excelente em glória, louvamos ao Senhor pela revelação do teu unigênito Filho Jesus Cristo, que consumou a tua vontade e revelou o teu amor, fazendo com que o teu nome fosse conhecido. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos foi revelada, não por qualquer mérito, mas por deméritos, porque o Senhor viu em nós não pessoas sãs, mas pessoas enfermas que necessitavam do perfeito médico. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça nos ter alcançado e por ela nos sustentar a estarmos reunidos nesta noite em unidade de fé, em um só Espírito, em um só propósito, que é conhecermos mais daquele que é o enriquecedor da sabedoria e do entendimento, que é Cristo Jesus. Fala conosco mais uma vez nesta noite. Eu quero colocar-me em tuas mãos, porque sou plenamente necessitado da tua graça. Por isso, Pai, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, no nome de Jesus, amém. Irmão, semana passada nós falamos sobre o verbo, sobre a encarnação do verbo. A ênfase da mensagem da semana passada foi a seguinte: entendermos a natureza da pessoa de Cristo. Vimos a necessidade de entendermos sobre a natureza da pessoa de Cristo, porque quando nós a interpretamos de modo errôneo, o próprio apóstolo João nos
colocou como anticristos ante a esta má interpretação. Mas também foi dito que quando nós entendemos a perfeita natureza da pessoa de Cristo, isso nos faz ir um pouco mais profundo, conforme o Senhor nos permite, a entender o poder, a beleza, a perfeição, a excelência de Cristo. E nós falamos que essa natureza da pessoa de Cristo subsistia a personalidade divina e também a humana. E eu disse aos irmãos que seria ministrada 3 mensagens: a da semana passada, a dessa semana e a da semana que vem. E que essas mensagens estariam interligadas com aquilo que foi ministrado na primeira mensagem. Ou seja, a encarnação do Verbo e a sua natureza divina e humana. E através de outras passagens, como exemplo, a tentação de Jesus, nós teremos a confirmação daquilo que foi ministrado semana passada, e na semana que vem nós teremos também a confirmação daquela que foi a primeira mensagem. Pois bem, falando sobre a tentação da vida de Jesus, é interessante que algumas questões que nos são ensinadas através da tentação são cruciais para nós entendermos o que motivou o Espírito Santo levar Jesus a ser tentado no deserto. Você já se perguntou sobre isso? Você já se perguntou por que Jesus teve de passar por tal tentação? Talvez você, numa resposta simplória, diga: porque ele tinha que experimentar as misérias humanas. Sim, de fato essa é uma das questões. Porque Jesus, nesta tentação, nós veremos que ele não a sofre fazendo uso da sua divindade, mas a sofre fazendo uso da sua humanidade. Porque foi para isto que Jesus se manifestou, para viver como homem, para sofrer como homem, para cumprir toda a palavra de Deus como homem. Nós aprendemos que, apesar de existir essas duas naturezas em Cristo, havia certos propósitos, que eu não vou adentrar novamente. E nós vemos que aqui neste episódio, que sucede o batismo de Jesus, que também é uma das questões que muitas pessoas se perguntam: por que Jesus teve de se batizar? Se ele não tinha pecado, e o pecado é para a confirmação do nosso arrependimento dos pecados. Veja que o que sucede logo após o batismo, logo após o episódio do Espírito Santo repousar sobre Jesus na forma de uma pomba, logo após o brado de Deus vindo do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Veja que o texto que nós lemos logo no início vai dizer: a seguir, ou seja, dando sequência àquilo que havia acontecido. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja que foi o próprio Deus que conduziu Jesus, através do Espírito, a esta tentação. É interessante, porque Tiago, ele nos dá uma explicação do que é a tentação. Veja o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 13, da sua carta. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte.
Olha só que interessante, vamos focar em algo que Tiago diz. Ele diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Mas Jesus era consumido por maus desejos? Ou Jesus poderia ser incentivado a ser tomado de um mau desejo? Veja, estou falando de um Jesus humano, de um Jesus que assumiu as mesmas fragilidades que nós temos, que passou pelas mesmas necessidades que nós temos. Tanto é que a tentação inicia-se após o 40º dia, quando Jesus teve fome. Olha que interessante. Nós somos formados em pecado, nascemos pecadores. E mantemos essa natureza pecaminosa por toda a vida. Ainda que a graça sobrevenha a nós, essa natureza ela não é extinta. Mas Jesus, ele não foi formado sobre o pecado. Logo, não se pode dizer que Jesus, desde a sua meninice, era inclinado ao mal, como se diz que nós somos. Então, os teólogos irão dizer que esta tentação que sobrevinha a Jesus não foi algo produzido por seu coração, mas foi uma tentação que veio externa, e é por isso que veio diretamente do diabo e do tentador Satanás. Não foi algo que nasceu no coração de Jesus, mas foi algo que o inimigo tentou implantar no coração de Jesus. Mas Tiago, nesta passagem, ele mostra que a tentação é gerada pelo nosso próprio mau desejo. Veja que é um estado de tentação diferente. A tentação que eu e você sofremos, ela foi diferente da tentação que Jesus sofreu neste episódio. Mas há um episódio bíblico que é semelhante a esta tentação que Jesus sofre, que é o episódio antes de existir o pecado. Veja que Adão, a semelhança de Jesus, ele é tentado na sua pureza. Não havia um mal na vida de Adão, assim como não havia mal na vida de Jesus. Portanto, esses são dois casos semelhantes. E nós entendemos que a tentação significa que ela não é, então, considerada pecado. Guarde bem isso. A tentação, ela não é pecado. Porque se a tentação fosse pecado, então Jesus teria falhado com um ato do próprio Deus através do Espírito Santo. Estão entendendo? A tentação não é pecado. E o estado em que nós nos encontramos não significa que não possamos ser tentados, porque nós podemos estar plenamente revestidos de santidade pelo Espírito Santo e ainda assim nós podemos ser tentados. Porque Adão era perfeitamente homem, mas também puro, assim como Cristo revestiu-se de humanidade, mas era santo. E ainda assim, eles dois foram tentados. Portanto, eu e você, obviamente que seremos tentados por toda a nossa vida. Por toda a nossa vida. Mas não significa que a tentação me torna um pecador
me torna um consumador de pecado diante de Deus. Pois se existe este engano em nós, isto pode trazer uma culpa sobre nós que não é real. E isso pode se tornar um fardo para a nossa vida de oração, para a nossa vida de intimidade com Deus. Mas indo adiante, é interessante nós entendermos a questão da tentação, porque quando a palavra diz, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, eu já fiz essa pergunta aos irmãos e a refarei no decurso da mensagem. Por que Jesus deveria ser tentado? Nós entenderemos lá na frente. Mas fique com essa pergunta sempre na sua mente. Por que Jesus deveria ser tentado? Eu quero que essa semana você fique com essa pergunta na sua mente, refletindo nesse sentido. Por que Jesus deveria ser tentado? A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus foi tentado em pleno isolamento. Ele não estava próximo da multidão, ele não tinha de provar para ninguém algo que ele deveria fazer ou demonstrar resistência, mas Deus o levou ao deserto, para isolado da sociedade, para sozinho, ele ser tentado, antes de iniciar a sua carreira ministerial, antes de realizar qualquer milagre, antes de proferir qualquer parábola, antes de ensinar acerca do reino, antes de cumprir qualquer outra vontade do Pai. E à vista de Jesus ter sido conduzido ao deserto, alguns teólogos interpretam da seguinte forma: nós vemos que neste texto que lemos, a defesa de Jesus diante das investidas do diabo é sempre respondida utilizando a palavra. E a palavra que Jesus utiliza são textos extraídos do livro de Deuteronômio, que em seu contexto vai falar sobre o período em que Israel estava passando pela tentação de 40 anos do deserto. Então Jesus vai fazer uso do maná, Jesus vai fazer uso de algumas passagens que têm relação quando o povo tenta a Deus. E aí os teólogos, eles interpretam esta passagem, trazendo um contraste, uma comparação de como Jesus vence a Satanás nesta tentação, comparando como Israel é derrotado nas tentações no deserto. E não está errado fazer esta comparação, até porque há respaldo bíblico para assim se fazer. Mas não discordando desta interpretação, mas buscando uma interpretação talvez um pouco mais profunda, um pouco mais sustentada naquilo que entendo ser a razão desta tentação. Eu acredito que o contraste ao qual devemos fazer deste texto bíblico é em outro episódio bíblico. E eu digo por quê. Israel não tinha a mesma natureza pura que Cristo. Todo o Israel era vendido sobre o pecado. Apesar deles terem sido escolhidos como povo de Deus, eles não poderiam cumprir a vontade de Deus. Eles estavam passando por um processo de transformação. E é óbvio que eles cederiam às tentações, como ocorreu por 10 vezes, diz Paulo.
Então eu não posso fazer este contraste, eu não posso fazer esta comparação, porque seria injusta. E mesmo em meio àquelas tentações, nós sabemos que houveram alguns homens que se mantiveram fiéis a Deus, que não tentaram a Deus, que não pegaram uma porção maior do maná, que não adoraram a uma imagem, a uma outra imagem, a um outro Deus, mas que se mantiveram fiéis a Deus. Tanto é que a geração destes acabaram entrando na terra prometida, elas não sucumbiram no deserto. Então eu não posso fazer uso desta passagem para comparar com a tentação de Jesus. Mas se eu pego e olho para a Bíblia, em um episódio que pode ser comparado à tentação de Jesus, eu me volto ao jardim do Éden antes do pecado. O primeiro Adão, sim, pode ser comparado com o segundo Adão. Porque o primeiro Adão não tinha pecado. O primeiro Adão não era vendido sobre o pecado. E o primeiro Adão tinha de cumprir somente uma coisa: não comer do fruto proibido. Assim como este segundo Adão, que é Jesus, tinha também de cumprir só uma coisa: a vontade do Pai na cruz. Mas para isso, há algumas questões. E aí, eu faço novamente a pergunta: por que Jesus deveria ser tentado? Por que Jesus deveria ser tentado? Para lhe demonstrar que, como homem, ele suportaria a cruz? Para demonstrar que ele era superior em fazer a vontade do Pai? Podem surgir diversas perguntas ou respostas em nossa mente. Mas a pergunta que eu faço é: por que Jesus deveria ser tentado? E eu não vou respondê-la ainda de imediato. Nós precisamos entender primeiramente, antes de eu responder essa questão, nós precisamos entender a essência do que é o pecado. Você sabe o que realmente é o pecado? Grande parte dos cristãos tem uma concepção totalmente rasa, vazia, embaçada do que é o pecado. Eu escrevi aqui alguns textos e vou lê-lo. O pecado não é um grau menor de bondade. O pecado é um poder que nos coloca em constante guerra contra Deus. E isso em nosso coração. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5. O espírito milita contra a carne, e carne significa natureza humana. A natureza humana guerreia contra o espírito, e isso se mantém até que Deus nos encerre a nossa história. Não é assim, pastor? Isso se mantém em nós. O pecado é a força que atua em nós, nos levando a fazer o mal que não queremos e não fazer o bem que queremos. O pecado é tomar a glória de Deus por toda a boa obra que realizamos. O pecado é requerermos algo de Deus por nossa própria justiça. O pecado é querer alcançar os céus por nossas obras, por aquilo que construímos, por os nossos próprios esforços. Pecado é viver em um estado pensando sermos semelhantes a Deus em sua majestade e soberania. Nós sempre queremos reconhecimento.
Nós sempre queremos holofotes. Eu posso estar pregando aqui para vocês e eu posso estar pecando. Porque se eu pregar para agradar vocês, nisso eu já estou cometendo pecado. Porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Veja que o pecado é uma oposição à sua vontade, à sua palavra, à sua lei. É por isso que a lei de Deus, ela sempre dirá assim: não adulterará, não cobiçará, não darás falsos testemunhos, não terá outros deuses. Veja, a lei de Deus, ela não é impositiva no sentido de faça, ela é no sentido de não fazer. Porque o desejo do nosso coração é sempre se opor a estes nãos de Deus. Nós acreditamos que a nossa liberdade está em fazer aquilo que é contrário aos nãos de Deus. Porque uma vez que Adão pecou, a Bíblia diz, o próprio Deus diz, antes de expulsá-lo do jardim, o próprio Deus diz: agora ele se tornou-se como um de nós. Sabe por que Deus diz isso? Porque o homem agora seria desejoso, à semelhança de Deus, de glória, de adoração. E é por isso que nós temos este desejo em nós, que constantemente nos coloca em oposição a Deus. Em tudo que fazemos. Até mesmo quando ajudamos o próximo, às vezes nós queremos ser vistos. Até mesmo quando nós jejuamos, às vezes nós queremos algum reconhecimento. Até mesmo quando fazemos nossas orações, às vezes nós queremos ser ouvidos. Veja que loucura. Isto é o pecado. Isto é o pecado. E agora que entendemos o que é o pecado e o porquê de contratarmos a tentação de Adão e Jesus, nós vamos um pouco adiante. Veja, ambos foram tentados de forma bastante semelhante. Adão foi tentado para ser como Deus. Não foi isso que o diabo disse? Olha, se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. Adão cedeu à sua vontade, porque aquela tentação produziu em Adão um mau desejo. Lembra que nós lemos em Tiago? E trouxe morte espiritual para si e para toda a sua descendência. Nós somos descendência deste Adão, em nossa natureza humana. Mas o segundo Adão, Jesus, neste episódio que lemos, o que Satanás tenta de fato levar Jesus a fazer? E aqui começa a ser construída a nossa resposta. Nós vemos que Satanás, ele, apesar de usar artifícios, maneiras diferentes de tentar Jesus, a finalidade é uma só: fazer com que Jesus se revelasse como Messias. Ou seja, sua divindade. Mas diferentemente de Adão, Jesus não cedeu à sua vontade, mas manteve-se fiel à vontade do Pai e à missão que lhe foi dada. Isto explica o seguinte: a tentação, guarde bem isto, a tentação sempre nos conduzirá a contrapor-se à palavra, à vontade de Deus.
em detrimento de sua autoridade e soberania. Veja que quando nós vamos contra a palavra de Deus, nós estamos indo contra a soberania, contra a autoridade de Deus, porque a autoridade de Deus está na sua palavra, que sempre se cumprirá. Satanás nos tenta naquilo que é nossa missão, conforme a ordem de Deus. Aí veja, para Adão, não comer do fruto da árvore proibida. Para nós, nos mantermos fiéis a Cristo e seus mandamentos. Para Jesus, não se revelar como Messias antes de chegada a sua hora, e cumprir a vontade do Pai como homem de dores e paixões. Nisto está a resposta. Porque Jesus foi conduzido a ser tentado? Para não se revelar como Messias antes de chegar da sua hora e cumprir a vontade do Pai como homem de dores e paixões. Sabe o que significa? Sabe o porquê de Jesus ter sido conduzido pelo Espírito Santo a ser tentado no deserto? Porque esta tentação aponta para a cruz. Aponta para a cruz. Jesus de forma alguma poderia revelar-se como Messias antes de cumprir a vontade do Pai consumada na cruz. No livro de Atos está escrito que se eles soubessem quem era Jesus, não o teriam crucificado. Veja, se eles não crucificassem a Cristo, a vontade do Pai não teria sido cumprida. E é por isso que o Senhor, o Espírito Santo leva Jesus a passar por esta tentação. Veja que Jesus é tentado, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, jogue-se deste pináculo. Eu te darei toda a glória deste reino. Veja que tudo está relacionado àquilo que Jesus iria cumprir em seu ministério. Que Jesus iria cumprir em seu ministério. E é interessante porque cada tentativa de Satanás em fazer Jesus ceder à tentação era um grito: fale em sua missão. Era um grito para Jesus: fale em sua missão. É por isso que cada uma dessas três tentações, a qual Satanás procura produzir um mau desejo em Jesus, elas são refutadas com a própria palavra de Deus. E é interessante, porque veja, em primeiro momento, Jesus com fome, porque a Bíblia diz, ele teve fome. Então o tentador chega-se e a primeira tentação é: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A resposta de Jesus foi objetiva, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas durante o ministério de Jesus, o que nós vemos Jesus fazendo? Multiplicando pães para sustentar uma multidão. Nós vemos Jesus transformando água em vinho. Nós vemos Jesus realizando milagres à semelhança deste que Satanás pediu. Veja que é uma mesma espécie de milagre, mas com finalidades diferentes. E é nisto que habita a realidade da tentação. Lembra que eu disse a vocês que eu posso estar pregando aqui, eu posso estar pecando?
Vocês estão entendendo a finalidade daquilo que faço? Se ela estiver em discordância com a vontade de Deus, eu estarei cometendo pecado? Ora, se Jesus transformasse aquela pedra em pão, ele não estaria indo contra a vontade de Deus, apesar de Deus ter lhe dado o poder de realizar tal tipo de milagre? Não estaria Jesus cedendo a realizar uma vontade para satisfazer-se a si mesmo? Deixe eu fazer um comparativo. Se eu prego a vocês para lhes agradar, eu não estou buscando satisfazer a mim mesmo para ficar bem visto diante de vocês. Isso eu estou usando exemplo, mas vocês podem refletir sobre diversas outras coisas. Veja que a finalidade determina se eu faço ou não a vontade de Deus. E se eu faço a vontade de Deus, eu venço aquilo que estou tentado a fazer contrário à vontade de Deus. Mas de outra forma, eu dou à luz o pecado. E Jesus nos mostra que ele venceu esta primeira tentação. Num segundo momento, o próprio Jesus disse, é uma passagem que vai tratar sobre uma questão cultural daquela época. O próprio Jesus disse a um de seus discípulos que os anjos o serviriam. Ele disse a Filipe que ele veria anjos de Deus subindo e descendo para servirem a ele. Desde o seu nascimento, isto é comprovado, e nesta mesma narrativa, logo após Jesus vencer cada tentação, o diabo retira-se e os anjos o serviram. Nessa segunda tentação, nós vemos que está relacionada aos anjos servirem a Jesus tentar a Deus na forma de agir. E segundo uma tradição judaica, eles esperavam que o Messias surgisse dessa maneira milagrosa, no centro do templo. E que isso seria provido através da ajuda dos anjos. Veja que está relacionado a uma forma de Jesus se manifestar antes da hora. Mas nós vemos que novamente Jesus ele refuta a Satanás. Mesmo sabendo que de fato os anjos estavam incumbidos de lhe servirem. Porque desde o seu nascimento os anjos estavam a servir a Jesus. E até mesmo após a sua ressurreição, nós sabemos que os anjos estavam lá servindo a Jesus. Apesar dele ter sido colocado um pouco menor do que os anjos, segundo a palavra de Deus. E num terceiro momento, para nós já irmos adiante, nós vemos que a tentação ela está relacionada à glória de um reino. A glória de um reino. Porque ele oferece a Jesus, sobre a condição que, se Jesus se prostrasse e o adorasse, ele teria toda a glória dos reinos desta terra. A isso o próprio Jesus, no início de seu ministério, passou a anunciar sobre a chegada do reino dos céus. Ensinou sobre este reino em parábolas para a multidão, e de forma expressa, ou seja, de forma clara aos seus discípulos. E não estava à procura de outra glória, que não fosse aquela que fosse dada pelo Pai. Aqui da mesma forma, Jesus ele sabia que era rei. Jesus ele sabia qual a procedência do seu reino. Jesus ensinava sobre o seu reino. E Satanás vem tentá-lo nesse sentido, como homem, oferecendo uma glória falsificada, uma glória temporária,
uma glória que se esvai, uma glória mentirosa. Mas mais uma vez Jesus o vence pela palavra, demonstrando a sua total submissão à vontade do Pai. E de que ele de fato não havia vindo buscar nenhuma glória. Pelo contrário, conforme diz Filipenses, num texto bastante conhecido, Filipenses 2, a partir do versículo 5, foi para isto que Jesus veio. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Veja, a Bíblia está dizendo, ele subsiste, ele permanece como Deus, mas não julga como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Perceba que essa tentação, ela tem essa total característica de incentivar Jesus a se revelar como Messias antes da hora e deixar de cumprir a missão que lhe foi dada. É interessante, irmãos, porque quando nós contrastamos a questão de Jesus e de Adão com relação à tentação, nós perceberemos que é bastante próxima às semelhanças. Eu escrevi aqui algumas palavras. Se no primeiro Adão a tentação o levou ao desejo de ser como Deus, e como resultado sobrevir à morte espiritual, no segundo Adão, a tentação não o levou ao desejo de ser como Deus, mas de manter-se como servo, com o fim de cumprir toda a vontade do Pai, e como resultado sobreveio a vida. Se o primeiro Adão foi destituído da glória e consequentemente toda a sua descendência, o segundo Adão foi contemplado em glória e inseriu em glória todos aqueles que nascem desta fé. Se o primeiro Adão reconheceu sua nudez e foi tomado de vergonha e culpa devido à sua desobediência, o segundo Adão foi vestido de glória e exaltado em honra, em adoração, segundo a sua obediência. Perceba o contraste que há entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O contraste que há entre o resultado da desobediência e entre o resultado da obediência. Pois o que levou Jesus à cruz não foi outra coisa senão a sua obediência a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque não havia nada mais difícil para Jesus do que manter seu culto. Esta foi a maior provação para Jesus. Durante todo o ministério de Jesus, sempre houve a tentativa de fazê-lo revelar-se e falhar de sua missão. Jesus foi extremamente cuidadoso quanto a este mistério. Jesus sempre foi desafiado, mas na cruz e em seu caminho, os seus detratores não cessaram de clamar. E aí eu pego algumas passagens de Mateus, do Evangelho de Mateus que nós estamos estudando, e eu parafraseei elas aqui, e diz assim, olha só, desde quando Jesus é preso, olha o que diz a palavra. Eu conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Jesus está ali diante do sinédrio e das principais autoridades religiosas daquela época, sendo interrogado. E eles eles indagam a Jesus: eu conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Jesus se mantém quieto, calado. Na sequência, Jesus é entregue aos soldados romanos, e os soldados romanos escarneciam de Jesus, dizendo: salve-te, Rei dos judeus. Depois que Jesus é crucificado, há uma turma ali, e esta turma começa a dizer: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Salvou os outros, mas esse mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos. Confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem. Jesus teve que suportar todas estas tentações na cruz, no jardim do Getsêmani, e em muitos momentos dos 3 anos ministeriais. Mas nós vemos que mesmo em meio a toda esta situação, mesmo em meio a todas as dores que ele teve de enfrentar, a todos os escárnios que ele teve que enfrentar, a toda a rejeição daqueles que deveriam o receber, Jesus se manteve fiel. Jesus ocultou-se como Messias até o brado em que ele deveria dizer: tudo está consumado. Tudo está consumado. Pois conforme estudamos, aquela tentação a qual Jesus passou, ela foi apenas um prenúncio daquilo que viria a ser passado na cruz. Sofrer toda a tentação, conforme homem, mas suportar em obediência até a morte. Porque se o primeiro Adão falhou e não foi lhe permitido tomar da árvore da vida, este segundo Adão, que é o primogênito dentre os mortos, este segundo Adão que completou toda a vontade de Deus, foi-lhe dada a autoridade para dar vida, não somente neste tempo presente, mas por toda a eternidade, para todos aqueles que creem no seu feito. E eu lhes digo, seremos por toda a vida tentados, poderemos muitas vezes cair na tentação, mas creia sempre naquele que venceu toda a tentação e em perfeita obediência cumpriu toda a vontade do Pai. Porque se eu e você somos falhos, Ele foi perfeito, é perfeito e sempre será perfeito. Se você tem vivido sobre este fardo de culpa, se você tem carregado esta fraqueza espiritual por carregar pecados às vezes ocultos, entenda que em Jesus tudo foi cumprido. E que nós podemos nos voltar a Ele, pois Ele conhece todas as tentações que passamos. Ele conhece todas as fraquezas que sofremos. E Ele sabe que não somos capazes de obedecer toda a lei, mas Ele cumpriu toda a lei, para que a graça se mantivesse firme em nós, até a consumação dos séculos, para toda a eternidade. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque o Senhor cumpriu o teu projeto, traçado desde a eternidade, naquele que esteve oculto na eternidade,
naquele que se manteve oculto até que fosse cumprida toda a tua vontade. Obrigado porque o Senhor o revestiu da plenitude da santidade, para que fosse capaz de, como homem, suportar todas as tentações, mas em nada pecar. E ser fiel até a morte, e morte de cruz. Para que neste feito, todos aqueles que creram, todos aqueles que creem, e todos aqueles que virão a crer, possam ter a certeza da salvação. Possam ter a certeza de uma morada nos céus. Possam ter a certeza de uma contemplação da mais perfeita majestade e excelência que é a sua pessoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos privilegia, trazendo ao nosso entendimento a realidade da tua verdade. O Senhor nos enriquece espiritualmente, nos permitindo entender um pouquinho mais da pessoa do teu unigênito Filho, aquele a quem nós declaramos ser o Senhor, o Rei das nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado. Mas eu quero te fazer um pedido especial. Se há aqui algum irmão meu que tem andado cambaleante, que tem andado enfraquecido, que tem andado, ó Deus, na inconstância do seu coração, renova esta vida, traz convicção de pecado, que haja arrependimento diante do Senhor, porque o Senhor é fiel para nos perdoar, para nos limpar, para nos purificar, para nos colocar de pé, e para vivermos dias deleitosos na tua presença, onde Cristo torna a ser a única satisfação das nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E por mais este culto que o Senhor nos permitiu oferecer humildemente e em nossa simplicidade ao Senhor. É o que eu oro, Pai, no nome de Jesus. Amém.